No ar, Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe Diagro de Comunicação. No campo tudo floresce, 2h04. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Difusora. Estamos começando mais um programa Diagro em Ação. Nosso programa de todas as terças-feiras, das 14 horas às 15. Eu sou Igor Pedreira. Estamos na companhia da nossa amiga Suane, que está de volta de férias. Olá, ouvintes e internautas da Rádio Difusora. É um prazer estar com vocês de novo. Estava com saudade de estar aqui no estúdio com o Igor, com nossos convidados. E vamos para mais um programa juntos. E o objetivo do programa a gente já sabe qual é, né? Que é aproximar a comunidade de forma sensibilizada à importância da defesa e inspeção agropecuária no estado do Amapá. E o seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção, controle e erradicação das doenças e pragas. Hoje o tema que a gente vai abordar aqui é agricultura orgânica. E os nossos canais de comunicação? Vocês podem acompanhar tanto o programa da Diagro como as ações da Diagro no Instagram, @Diagro_oficial, ou no Facebook DiagroAP. Estamos também ao vivo na página do Facebook da Rádio Difusora Macapá. Interaja com a gente, mande sua pergunta ou mensagem que leremos aqui agora, tá bom? Agora vamos apresentar os nossos convidados. Nós temos aqui o Cleiton Oliveira, que é engenheiro agrônomo, auditor fiscal agropecuário da Diagro, formado pela FICAP, especialista em horticultura e é membro titular da Comissão de Produtos Orgânicos. Seja bem-vindo, Cleiton. Obrigado. Boa tarde, ouvinte da Rádio Difusora. Temos aqui também a presença do Robelino Pessoa, que é técnico agropecuário, tecnólogo em gestão ambiental, especialista em agricultura orgânica e técnico em extensão rural do RURAP, né? Ele também é representante da associação Inajá, né? Lá do Pacuí. Seja bem-vindo, Robelino. Boa tarde a todos que acompanham sempre a Difusora. É uma alegria estar de volta aqui, poder dividir um pouco esse conhecimento. Só corrigindo, é Itaubal do Piririm, Pacuí um pouquinho lá. Que é curioso que ali, só vou contar uma curiosidade para vocês, tem o rio Piririm que divide Macapá com Itaubal, e tem horas que a gente pensa que está em Macapá e está em Itaubal. Tem hora que pensa que está em Itaubal e está em Macapá. Por isso acaba acontecendo isso. Mas a gente está aqui à disposição para trocar ideia, contar nossa experiência como produtor orgânico também e extensionista do RURAP, que é a nossa missão. Ah, beleza, muito bem. Cleiton, vamos conversando sobre o que seria esse produto orgânico, né? Para esclarecer para os nossos amigos produtores rurais aí. Bem, a gente poderia dizer que um produto orgânico é livre de agrotóxico, não ser transgênico e também não conter resíduos químicos como fertilizantes. Tem que seguir algumas práticas sustentáveis e contribuir para preservar o meio ambiente. Podemos dizer que sim. E como o produto pode optar para ter uma produção orgânica? Como o produtor pode optar para ter uma produção orgânica? Bem, ele pode seguir algumas atividades rurais de agroecologia, né? Exemplo, biofertilizante, compostagem, dentre outros. Até o colega Rubelino tem até uma experiência sobre isso, né, amigo? Depois você pode complementar essa situação. Bem, no início ele tem que escrever do mapa, né? Ele representa uma associação do qual 3 pessoas se inscrevem, né? Aí vai se formar uma OCS, né? Uma organização social, uma organização de controle social, né? Que a partir daí ela vai transitar de uma condição de agroecológico para orgânico, né? Tem todos os requisitos que o mapa exige, né? Ele que é o detetor dessa atividade. Como é que eu posso mais dizer? Se eu posso te ajudar, Cleiton, nesse sentido, pode contribuir sim. Existe geralmente pela legislação federal hoje no Brasil a questão para legalizar a produção orgânica
controle social, é essa onde os agricultores se autofiscalizam, e tem a chancela do mapa ali quando visita e vê que o agricultor realmente está cumprindo todas as exigências que está na legislação. E a outra forma é por auditoria, onde tem empresas credenciadas no mapa que são especializadas nessa área, que vão acompanhar, vão auditar a propriedade para poder o mapa realmente dar vai ter o selo de orgânico de fato. Produtor orgânico que faz venda direta no controle social não pode ter o selo de orgânico. Pode ter o rótulo da sua propriedade, da instituição que ele representa, mas não pode usar o selo que é onde aparece, não tem aqui, que eu dei imagem para a gente mostrar um pouquinho, não sei se alguém tem aí para ver, depois a gente mostrar. Esse selo é padrão do governo federal. Só quem é auditário que pode usar essa forma, esse selo na sua embalagem. De controle social, o agricultor pode apresentar essa embalagem, porém venda direta. Venda direta o quê? Só para quem realmente consome, não pode vender para um supermercado, para um comércio, uma revenda, nesse sentido. Complementando também, lembrando que o produtor rural, né, ele tem venda, as OCS elas só podem ser vendidas praticamente nas feiras livres, né? É por essa razão que o Ministério da Agricultura, no caso o MAPA, ele fiscaliza esses produtores dessas associações que são OCS, né? Diretamente a venda livre, né, em feiras, né? Feiras, como mais adiante a gente vai complementar em relação às feiras do SEBRAE que existem, né? Praticamente é assim. Os demais são como o colega comentou anteriormente. Muito bem, Robelino. E o que a gente pode, o que diferencia, né? Como é que a gente pode diferenciar essa agroecologia das práticas convencionais que a gente tem, né, que o produtor está acostumado a fazer? Primeiro, a gente precisa entender que práticas agroecológicas, se a gente for parar para pensar um pouquinho para a realidade do agricultor amazônico, a gente tem muita gente fazendo isso. Vou dar um exemplo prático para vocês. Aquele pessoal lá da Ribeirinha que planta as verduras lá para o consumo, e numa canoa, num canteiro suspenso, ele usa só produtos naturais, não tem nada sintético. Caroço de açaí, esterco, a cebolinha, o coentro, simplesmente planta ali, então não tem nada sintético. Isso são práticas agroecológicas. Proteção do solo, que hoje com as questões climáticas a gente tem visto muito isso, temperatura muito mais alta, solo seca mais, proteção do solo. São exemplos práticos de práticas agroecológicas. Consorciamento de culturas. Também no convencional, normalmente o pessoal não tem essa preocupação de plantar, consorciar, de misturar cultura e nem diversificar. Já no agroecológico, não, a gente tem essa preocupação de associar. Em resumo, seria imitar os princípios da natureza ali para ter equilíbrio ecológico do solo, para as plantas terem uma imunidade melhor também, que o que acontece convencionalmente, quando o pessoal põe o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio ali, essa adubação, muitas vezes a nutrição não está balanceada, não está equilibrada. Isso também as plantas não têm saúde. Pode desenvolver muito, mas com uma imunidade muito baixa. Principalmente se faz monocultivo, planta só uma espécie. Dá um problema, dá uma doença, fica difícil controle. Isso é um exemplo prático da mandioca hoje que está acontecendo aqui no Amapá. Monocultivo, só tem a mandioca, é ruim economicamente para a cultura, para a família ali, porque só tem aquela cultura. Tem um prejuízo econômico, vai comprometer ali. Então é interessante que a agroecologia, um dos princípios mais importantes é a diversificação, é ter de tudo um pouco, criar galinha para ter o esterco ali, para esse esterco ir para a horta, resíduo da horta, por exemplo, serve para alimentar esses animais, para o suíno, para as aves. Então precisa ser entendido que é um conjunto ali, imitando a natureza e usando os conhecimentos muitas vezes da realidade da comunidade ali. As comunidades locais, como você falou anteriormente, realmente fazem isso, né? Muito bem isso. Né? As comunidades tradicionais que estão aí já... Os próprios índios, né? Desde quando estão aí, isso é uma tradição que vem acontecendo. Realmente essas práticas agroecológicas aqui na região. Robelino, quais são os principais pilares que sustentam a agroecologia como uma alternativa sustentável? Assim, vamos tentar ser didático e falar um pouquinho de forma simples. Questão econômica, né? Não dá para viver só de amor, só da natureza, tem outros custos, que tem contas para pagar, então tem que produzir também para comercializar. Esse é um dos desafios que aqui no Amapá ainda é grande para a comercialização voltada para o orgânico. A outra questão é ecológica mesmo, como a gente já falou, acho que deve ficar claro um pouco, de que essa coisa do equilíbrio ecológico dentro da propriedade ali. Porque no convencional, para fazer um comparativo, muitas vezes se usa produto sintético que os insetos criam resistência. No agroecológico, a gente faz prática que evita esse tipo de questões. Por exemplo, mosca branca aqui na Amapá tem muito hoje uma resistência alta, ela tem uma capacidade alta de resistência para produtos sintéticos.
mas se tiver um equilíbrio ali dentro do meio de micro-organismo benéfico, que existe ali no solo, se a gente tratar o solo como vivo, também vai ter esse equilíbrio, as plantas vão ter mais saúde, naturalmente elas vão lidar melhor, vão conviver com essas pragas. Então, é importante ser entendido que essa parte é ecológica. E a parte social também, que é importante entender que o agricultor ali está envolvido, quem se identifica, cria essa consciência de trabalhar a agroecologia, tem um papel dele importante na sociedade também para comercializar, para gerar renda, ajudar a alimentar com saúde, né? Acho que é nesse sentido aí. Muito bem. Então essas práticas agroecológicas, elas ajudam, né, a preservar a nossa biodiversidade, ajudam a preservar esses recursos naturais, né, daqui da Amazônia. Queria que você falasse um pouco mais isso. Primeiro eu falar assim a nível de mercado. Hoje no Amapá, muita gente não sabe, mas é exportado até para fora do Brasil o açaí nosso do extrativismo e que é certificado por auditoria. Tem a parceria com a empresa privada, tem as cooperativas também, eles conseguem certificação por auditoria individual de cada produtor e eles já estão colocando no mercado. Esse é interessante que já tem uma economia que gira forte aqui, que às vezes a gente nem entende, nem conhece muito, porque se não está no mercado aqui, não tem a produção aqui, mas é preciso ser entendido que tem todo um conjunto de responsabilidade das instituições também, porque infelizmente o Estado também tem as falhas de cumprir o seu papel dentro dessa questão, porque, por exemplo, mercado hoje, nós não temos um espaço hoje para comercialização de orgânico, é um desafio dos grupos, dos agricultores, da própria CPO, né, Cleito, que luta por isso, que é representado os órgãos públicos e sociedade civil e governo também, mas que tem muita coisa para ser feita, a legislação, a gente precisa ainda repensar muita coisa voltada para a realidade nossa, para se aplicar para cá. Então, tem bastante coisa para ser pensada e é um desafio para a gente que está na extensão e como produtor encarar melhor isso. Eu não sei se consegui deixar um pouco claro aqui, nesse sentido para ti, a resposta que eu tenho. Sim, com certeza, deixou bem claro, sim. E só que acho que cabe a gente falar que nem todo produto orgânico é agroecológico, né? Exatamente. Então isso eu acho que tem que deixar claro, porque acho que para ser orgânico, como foi falado, precisa da certificação, todo o processo que você falou anteriormente. E agroecológico a gente tem as práticas tradicionais já desses pequenos produtores que já estão há muito tempo fazendo, como também foi explicado anteriormente, né? Que tipos de cultura ou produtos agrícolas têm maior potencial dentro dos sistemas agroecológicos na região amazônica? Hoje a gente tem cacau, tem regiões do Pará que o pessoal produz, para vocês terem ideia, de cacau orgânico. Lá tem algumas vantagens. Precipitação, por exemplo, solo, pH melhor. Eu tenho amigos que produzem no Pará, cacau, que ele diz que pouca faz adubação, só fundação com adubo orgânico e depois o manejo de poda só, nem irrigação, porque a precipitação é bem distribuída. Aqui no Amapá, o que a gente tem hoje, como eu já falei, tem o açaí, a própria castanha do Brasil também, da área do extrativismo. Da parte de cultivo, a gente, se for olhar no seu mercado hoje, tem ovo orgânico vindo de fora. A gente tem pouca coisa aqui que é produzida aqui, essas iniciativas que tem no parte de frutas e hortaliças. A parte de animal a gente ainda não tem nenhum produto, tem com práticas agroecológicas sim, mas ou certificado ou declarado orgânico a gente não tem, infelizmente, no mercado. Se alguém for encontrar no mercado aqui, supermercado, não vai encontrar produto nosso, vai encontrar de fora, que já tem bastante produto, com custo bem nada acessível, porque só logística tem que atravessar isso para cá, o custo fica alto, né? E esse mito de que produzir orgânico é outra coisa importante de falar, de que é mais caro, não necessariamente, dependendo de como é pensado a questão da produção dos insumos, estrutura da propriedade, não é. Com certeza dá para se baixar custo quando se integra essas atividades, né? E para fechar, o que a gente tem hoje é a produção de hortaliças e frutas com iniciativas de feiras mais isoladas, vitrine. Por exemplo, o Sebrae faz 2 ou 3 feiras só por ano, onde a gente tem essa disponibilidade desses produtos. Agora está sendo feito um trabalho para fazer um estudo de viabilizar, fazer feiras em condomínios, lugares onde a gente entende que tem esse público que se identifica, que já tem esse conhecimento para consumir orgânico. Que a gente sabe que tem, mas precisa ser organizado e ali virar uma tradição, para o pessoal ter aquela referência naquele lugar, sempre vai ter ali, né? Realmente, esse público mais seletivo, né? Então, às vezes, paga até um pouco maior, né? Um valor um pouco maior, porque é um produto livre de qualquer tipo de agrotóxico, de outras problemáticas que a gente tem, né? E eu estava conversando com o Robelino, mas antes do programa, que
eu estou participando numa aula e aí ele foi citado nessa aula pela professora Ana Carolina Pedrada. Sim. Citou o Robelino na nossa aula, eu achei muito bacana, e logo na sequência, né, ele vinha participar como convidado do programa. Então, Robelino, eu queria que tu falasse um pouco mais, né, desse projeto de vocês, o que é, qual é a espécie que vocês estão utilizando lá. Fala um pouco mais pra gente aí. É interessante que esse mundo da agroecologia conecta pessoas, né? Pessoal da academia, quem é agricultor, quem é da comunicação, muito legal isso. Essa relação com a Carol, ela é uma professora dedicada, apaixonada pela agroecologia. Ela tem algumas publicações já feitas para falar de insumo, falar das experiências da agroecologia no Amapá. E eu tenho uma startup com alguns sócios que lançou um biofertilizante. Ela participou nessa fase do projeto de fazer estudo de campo para ver realmente a viabilidade desse produto feito com insumos aqui. Então ela leva isso, divide com os alunos, é encantada por isso. É muito bacana esse trabalho dela de conscientizar, de educar da importância de que a agroecologia está presente, que a gente precisa valorizar mais isso aqui. Ela fala muito que alguns agricultores no campo às vezes não tem nem muita consciência da importância que eles têm lá com essas práticas, né? Reduzindo veneno, vendendo saúde, porque eles têm com esse cuidado com o meio ambiente, com eles e com quem consome também. Tudo isso aí está envolvido e é muito legal esse trabalho dela em sala de aula no IFAP, que é professora do IFAP, ela já convidou a gente para palestrar lá, para mostrar a nossa experiência lá. E é muito legal esse papel dela, essa missão que ela tem de amar a agroecologia e dividir isso na sala de aula com os agricultores, que ela visita os agricultores também para fazer os estudos, as pesquisas dela. Muito bom. Muito bom. E qual é mandioca, né? Vocês trabalham com a mandioca lá na associação. Qual é o produto? Hoje o que a gente tem é a MAIP, Associação de Agricultores lá de Inajá. Dentro da MAIP tem a Organização de Controle Social, que é um grupo de agricultores que trabalham com a produção orgânica. Tá. Voltado mais para hortaliças e frutas hoje, tá. Isso. Tava confundindo, que ela deu um outro exemplo, né? Não, eu acho que não foi aqui na região, né? Sobre mandioca. Mas é isso aí, né? Vamos falar um pouco mais aqui. Cleiton, e como é que a gente pode ter essa certeza de estar levando esse produto orgânico? Teria como ter uma certeza? Como é que é a situação? Praticamente o nosso amigo já falou muita coisa interessante e importante, né? E praticamente é isso, ele já havia comentado, mas a gente reforça novamente que é uma questão, por exemplo, supermercado, a gente vai e identifica através de um selo, né? Que é identificado através de uma certificadora, né? Em relação a feiras e mercado, o produtor rural ele faz essa venda, esse comércio através de uma declaração que é emitida pelo mapa, né? Aí realmente ele é identificado como um produtor rural, né? Então isso difere, né? Do supermercado e para uma venda livre, né? De feiras e mercados, né? Seria praticamente assim. Quer complementar alguma coisa, Robelino? Interessante, Cleito, que esse é o outro mito que de orgânico o pessoal fala, olha, se não usa veneno, então é aquele produto mais feinho, furado, a folha da couve, e isso infelizmente é um engano, porque é passado. A gente tem produtores hoje aqui que quem puder, tá ouvindo a gente, quiser viver a experiência de visitar esses agricultores, não vai ver tomate cheio de fungo, de doença lá, porque tem alternativa hoje que não são produtos químicos, não são venenos, que deixam produtos em qualidade. Couves que surpreendem, o pessoal olha de cara e vai dizer que usa veneno, e não, a gente tem porque é trabalhado o solo, é trabalhado a questão nutricional da planta, tem um equilíbrio ali, a seleção das variedades que são usadas também, é intensa preocupação de orientar. Então quem quiser viver essa experiência de conhecer, pode. A gente tem hoje aqui na Amapá, no mini polo da Fazendinha, produtores fazendo isso, pode ir lá que a gente desafia o cliente ir lá, ver o pessoal fazendo e produto de qualidade, de excelência visual e nutricionalmente com certeza muito mais completos também. É muito interessante isso de comentar, porque realmente uma das técnicas que é usada na agricultura orgânica é o famoso biofertilizante, né? Então uma das características que dá no produto, ele não deixa de ser uma bomba, né? Uma bomba no bom sentido, ó, sim, que o vegetal ali em si ele tem principalmente um alongamento celular, né? Uma folha que era pequena se torna uma folha grande, um fruto que era pequeno também se torna grande, então tudo fica gigante. E quem os vê até se assusta, acha que isso não pode ser normal, né? Mas praticamente é normal, assim, já foi confirmado e comprovado cientificamente que os biofertilizantes, eles comprovam sua eficiência.
Simplesmente isso acontece por causa do equilíbrio nutricional que tem. Tem de tudo um pouco ali, então a planta desenvolve melhor, responde melhor. Vocês, talvez alguém que é mais observador, deve ter visto nas feiras do supermercado, cebolinha com ponta amarela. Aquilo lá, muitas vezes, não é nem doença, não. Falta de alguns nutrientes. Então acaba que fica bem menorzinho o desempenho, mas se tem essa nutrição bem mais balanceada, o desempenho é outro. O tamanho da cebolinha, das couve, coentro, salsa, é diferenciado. Certo. E a gente tem vários, como foi falado, né, pelo Robelino, vários produtores ali, agricultores lá do Minipolo da Fazendinha, né? Tem o Seu Domingos, que é bastante conhecido. Sim. Inclusive várias disciplinas, várias escolas vão lá participar. Mas a gente também tem outros produtores lá da região que estão trabalhando com essas práticas agroecológicas, né? Canal. Diagro News, conectando você ao agro. Atenção, criadores! Estão abertas as inscrições para a exposição de animais na 54ª Expofeira Agropecuária. Os interessados devem se inscrever até o dia 28 de agosto de 2025, do horário das 8 da manhã às 18 horas, na sala da SDR, localizada no Parque de Exposições da Fazendinha. Ainda tem vagas para as espécies de bovinos e bubalinos. A entrada dos animais no parque poderá ser feita até o dia 3 de setembro. Vale lembrar que é obrigatória a apresentação de exames sanitários, conforme estabelecem nas portarias vigentes da Diagro e da SDR. A documentação necessária inclui carteira de identidade, CPF ou CNPJ, cadastro na Diagro. Além disso, as vacinas dos animais devem estar atualizadas. Não perca essa oportunidade de participar da maior vitrine de agronegócio amapaense. É importante frisar também que, como a Sônia falou, nós ainda temos vagas, né? Nós, porque é o governo do estado que está promovendo, né? Tem vaga para bovinos e bubalinos, ainda produtores de bovinos e bubalinos, e as outras espécies, equinos, suínos, ovinos, nós já estamos com as vagas encerradas, vagas encerradas. Caso você queira, para procurar o escritório da SDR, lá na Fazendinha, né, a doutora Eugênia, mandar um abraço para a doutora Eugênia, que sempre está lá participando da Expofeira, e esse ano não vai ser diferente, a gente vai se encontrar muito por lá. Grande abraço, doutora Eugênia. Quero mandar um abraço aqui aos internautas que estão ligadinhos no nosso programa, a Dom Emílio, o Serginho, a Rádio Escola JP. Mandar um abraço também para a equipe de fiscalização que está lá em Porto Grande, a Ângela, a Melissa, o Gibson, o Paulo, o Flávio, desculpa, é o Flávio. Um abraço a todos que estão na fiscalização essa semana. Eles estão na fiscalização da contra a vassoura de bruxa da mandioca, né? Uma praga que a gente tem aqui na região. Tanto vassoura de bruxa da mandioca, também a gente tem que acrescentar macaxeira, não esquecer disso, é importante. Isso, muito bem, Cleiton. Que aí é de suma importância, né? Até um aviso para os criadores, produtores, comerciantes de maneira geral, que essa proibição do trânsito, né, que tem desses produtos e subprodutos para tentar coibir até que não passe para cá, né, para depois de Porto Grande. Eu posso dizer assim para você, Igor, que é importante frisar que é a questão da raiz da macaxeira, que é o maior índice, assim, vamos dizer, de contaminação, né? Essa parte do vegetal que não é permitido transitar, né? Se você quiser trazer, traga ela já cozida, já no ponto de consumo, né? Farinha. Mas aí você pode transitar com a farinha, permitido, tranquilamente, você pode transitar, não há problema. O problema é nas partes dos vegetais que não possam permitir essa transição, né? Das regiões que estão doentes para regiões que estão sadias. Então, pessoal, contribua conosco, não traga parte da raiz da macaxeira. A folha tem que vir daí pré-cozida, né? Ela já alcança uma temperatura, então, se possível, tiver o fungo, já vai ser eliminado por aí, né? Por isso, dá a intenção de trazer somente a parte dos vegetais já cozidos, né? Em pronto de consumo. Fora disso, parte vegetal nenhuma é permitida transitar.
E essa barreira já está no município de Porto Grande, né? Lembrando que a gente está lá tentando coibir, né, que ela passe para Santana, Macapá, Mazagão. Então a gente pede ajuda, né, de toda a população para que evitar que esse produto tão maravilhoso seja um problema maior, ainda mais para nossa querida Macapá, né? Pessoal, é importante essa fala, por quê? Porque a mandioca é a matéria-prima que se faz todos esses derivados, da farinha, do tucupi, da goma. Então ele vai ficar escasso, vai acabar ficando oneroso nos nossos bolsos, né? Vai ficar caro, né, a gente encontrar. Então isso a gente pede realmente à população, ao entender, contribua conosco, não transite com parte dos vegetais da planta, da mandioca e da macaxeira para esses locais que estão sadios na região do Amapá. Muito bem, então a gente vai entrar agora no intervalo comercial e na volta estaremos aqui com nossos convidados sobre agricultura orgânica. Interatividade, informação e muito sucesso na programação número 1 do Ibope. Rádio Difusora 630, há 8 décadas chegando mais longe. Atenção, este fim de semana vai ser incrível no aniversário da Center Kennedy. Aproveita! Parcele o preço à vista em até 3 vezes sem juros e tudo com cashback triplo. Ventilador de mesa 40 centímetros de 179 por 139,90. Prancha alisadora Gama de 115 por 89. Guarda-roupa casal de 999 por 799. Vem pro aniversário da Secar e concorra a 39 mega prêmios. Navios e Ferryboat Ana Beatriz. Viagens seguras, rápidas, aconchegantes e confortáveis. Contemplando a beleza do Rio Amazonas. Oferecemos áreas para redes climatizada e ao ar livre. Camarotes, suítes com frigobar, restaurante, lanchonete, bar e Wi-Fi 24 horas. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Nos dias segunda e sábado às 10 horas, quarta e sexta às 9 horas. De Belém para Santana do Porto Líder, no Jurunas. Nos dias segunda, quarta, quinta e sábado às 12 horas. Informações, Redes Miranda, 96 99152 0030. Navios e Ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. Aproveite o mês do estudante Unama e inscreva-se agora na melhor instituição privada da região norte. Vivencie um ensino de excelência com mais de 50 anos de tradição e inovação. Graduação presencial, primeira e segunda mensalidade, R$129 cada, pelo programa Ser Solidário. Você ainda concorre a bolsas de até 100%. Matricule-se e ganhe um curso de inteligência artificial grátis. Consulte o regulamento em unama.br. Inscreva-se agora e sinta o efeito Unama. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, matapi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Casa do Pecuarista é tradição em Macapá para quem cria e planta. Ei, agricultor, homem do campo e da cidade. Lá você encontra sementes de hortaliça, adubos em geral, gaiolas e viveiros, ração para o seu animal e acessórios para o seu pet. Lá tem produtos Tramontinas, filtros de barro de todos os tamanhos, panela de ferro, batedeiras de açaí, máquinas para colher açaí e carabina de pressão e uma infinidade de produtos. Fale com o Luiz no telefone 999711508 ou pelo WhatsApp 981371508. A Casa do Pecuarista está localizada na Rua Tiradentes 430, no centro de Macapá. Centro de Referência em Atendimento à Mulher CRAM acolhe as mulheres vítimas de violência física, sexual, doméstica, social, patrimonial e psicológica. Caso você precise de orientação, ligue Macapá 98403-5107, Mazagão 98401-9768, Porto Grande 98403-8359, Laranjal do Jari 98403
1960. Oiapoque 98402-9406. Para mais informações, acesse nossas redes sociais semp.ap. Música e informação em sintonia com você. Difusora, a rádio que todo mundo ouve. Duas e 33. Voltamos ao programa de Agro em Ação com os nossos convidados, o Cleiton Oliveira, engenheiro agrônomo, auditor fiscal agropecuário e membro titular da Comissão de Produtos Orgânicos, o Rubelino Pessoa, técnico em agropecuária, tecnólogo em gestão ambiental, especialista em agricultura orgânica e técnico em extensão rural do RURAP. Voltando aqui ao programa, hoje a temática é sobre agricultura orgânica. Então vamos lá, Rubelino. O que a gente pode dizer? Como é que os pequenos produtores podem integrar essas técnicas agroecológicas sem comprometer a sua produção e rentabilidade? De que maneira eles podem ajudar, gente? É uma questão desafiadora assim, para os agricultores que estão acostumados com o convencional, usar o químico. De certa forma, muitos agricultores entendem, tem menos trabalho se a gente for trabalhar com químico. De certa forma, realmente é isso. Mas, primeiro, tem que ser gradativo essa transição, essa troca das práticas, porque... Primeiro que se trabalha com convencional, monocultivo, por exemplo, muito uso de adubo químico intensivo. Se for fazer um trabalho voltado para cuidar do solo, para trabalhar adubação orgânica, fazer as práticas para ter esse equilíbrio, não se consegue fazer de forma rápida e brusca. Vai ter problemas até próprios ali de equilíbrio e financeiro também, porque muda muito, drasticamente a questão econômica ali para o agricultor. Não dá para do nada dizer agora vou parar de fazer a agricultura convencional, vou fazer orgânico. Não funciona bem assim. Tem que ter, primeiro, essa consciência de entender que tem que ser com calma, que tem que ser gradativo, para ir fazendo esse trabalho para conseguir mudar. Por isso que existe até previsto em legislação, por exemplo, para as hortaliças, de 6 a 12 meses, a transição, para ter o tempo para ir trocando, não só a parte de financeira ali, para aquilo não impactar a renda ali, mas a questão de solo também, para eliminando as substâncias que são proibidas ali, parando de usar para ir trocando por outras, as não sintéticas, né? As naturais. Certo. E aí por isso que é importante que sempre trabalhe com associação, né? A associação, um produtor acaba ajudando o outro, no que um tem mais dificuldade de entendimento, o outro já vai lá ajuda. Eu acho que essa é uma prática que eu sinto falta aqui no estado, né? A associação, a cooperativa, que é justamente que você conseguiu formar, né? Lá junto com os outros agricultores, lá na sua região, não é isso? O associativismo tem um papel importantíssimo, até previsto em legislação. Por exemplo, a organização de controle social não é necessário que tenha um CNPJ, pode ser um grupo informal que ali se reúne, faz uma ata, elege um coordenador, uma pessoa que vai responder e com a função de que tem que ter um técnico responsável, um representante de consumidor e um agricultor dentro dessa comissão ali do grupo. Mas não necessariamente tem que ter um CNPJ, mas tem esse papel de integrar ali as responsabilidades, de autoconfiança entre eles. Por exemplo, outro benefício desse grupo se reunir e trabalhar junto, as compras coletivas, se consegue baixar custo, montar alguma biofábrica, um espaço de produzir insumo, por exemplo. Fica muito mais fácil um grupo ali se organizar, captar recurso, por exemplo, ter apoio de instituição pública ou privada, que também é possível, e se organizar para viabilizar a produção de insumo, por exemplo. Então, tem esses benefícios de se trabalhar coletivamente. Se faz necessário, além de que, para o pequeno agricultor, fica muito mais fácil isso. O grande, não, ele vai lá, mecaniza. Hoje tem mecanismo também, tem tecnologia. Para vocês terem ideia, hoje no Brasil existe equipamento desenvolvido para fazer compostagem em escala hoje. Sim. Qualquer produtor pode adquirir, vai lá, pega o conhecimento e faz. E como por ser uma tendência dessa questão do equilíbrio financeiro e ambiental também, tem muita gente grande migrando com essas práticas, colocando a mecanização em escala também. E aí é uma forma de até aumentar o lucro dele. Lembrando também que a comissão, né, do qual a gente faz parte, né, Rubelino, da Comissão de Produtos Orgânicos, ela compõe as instituições governamentais e não governamentais. E dentro dessas governamentais, tem a Embrapa, que também contribui bastante nas tecnologias já de ponta, né, na arte da agroecologia, da área orgânica, né?
Então isso traz para a comunidade essas outras práticas, essas capacitações, né? Então eles fazem um complemento a mais das informações necessárias realmente a desenvolver essa atividade orgânica. E como saber se um produto tem ou não resíduo químico? Interessante isso. Olha, o mapa, como ele está à frente desse fomento, dessa atividade, né, praticamente do orgânico, né, ele que é o gestor dessa atividade, né? Então praticamente ele que combina com produtores para fazer essa coleta desse produto, né, dessa hortaliça, né, que está registrado no mapa, e aí ele é levado para o laboratório credenciado para verificar se tem a presença de resíduo químico ou não, né? Então, numa última coleta, né, a Diagro fez presente, né, em acompanhar o fiscal agropecuário, né, o auditor fiscal federal, né, nessa coleta lá na comunidade do Itaubal do Piriri, né? E até o momento nós não temos ainda essa resposta, né, Roberino? Outra coisa importante, é preciso saber se a água é contaminada. Também, a qualquer momento, o órgão de fiscalização pode exigir do produtor que faça análise para ver se não tem. Muitas vezes não é o próprio produtor que contamina ali a água que ele usa na produção, desde higienização, irrigação, mas pode ser outras propriedades, que hoje a gente tem muito, por exemplo, pessoal de grãos, que muitas vezes tem derivação de aplicação de produtos, não tem esse controle, pode contaminar também a água, até próprio lençol freático ou igarapé. Então, uma forma que tem de saber é essa. E outra, que é interessante a gente falar, que o próprio cliente, quem consome, a legislação prevê que o agricultor não pode se recusar a mostrar o que ele faz lá, as suas práticas, para saber se realmente é aquilo que promete das práticas orgânicas lá. Isso é interessante a gente falar também. É bom você falar isso, porque geralmente não, a condição do mapa ele exige, né, que um fiscalize o outro, né? Então realmente é aberta essa visita, né, nas propriedades para confirmar realmente como é que está sendo feito esses tratos culturais, né, com a cultura, né? Então o consumidor ficar de olho aí também, né, para verificar se realmente, né, esses agricultores, produtores de maneira geral, estão fazendo essas práticas para poder realmente o produto ser considerado orgânico, né, e agroecológico também. Lembrando que Itaubal do Piriri, né, eles que têm a declaração de orgânico, né, do Estado, é a associação que adquiriu através do mapa a declaração de orgânicos. A gente tem, só para acrescentar, também um grupo que fez a transição, que já está declarado, que em breve também vai estar fazendo as feiras aqui em Macapá. São, salvo engano, 7 agricultores, que tem a Distrito de Coração e Fazendinha, que já tem essa experiência, que o mapa já liberou as declarações deles também. Então, em breve, a gente deve ter novidades assim, tipo de regularidade, e poder anunciar. Olha, a gente tem feira de orgânico tantas vezes por mês. A gente acredita muito que vai chegar esse momento, né? Que notícia boa essa aí. E aí eu pergunto para vocês, se vocês consideram que cultivo mais adequado, que cultivo orgânico, né, aqui para a região aqui. Eu vejo que além das fruteiras, que é muito comum o pessoal formar os quintais florestais nas propriedades, vocês andam no campo, devem ter visto, o pessoal tem ali banana, cupuaçu, plano, um pouco de cada coisa, né? Esses sistemas agroflorestais são os quintais florestais que a Embrapa também tem uma tecnologia voltada para isso, são um dos produtos que é possível ali trabalhar a transição, porque naturalmente o pessoal já não usa muito essas práticas que não são permitidas, então fica muito mais fácil fazer a transição dessas culturas. A outra interessante, que é o mais comum que a gente tem, é com as hortaliças, pelo ciclo dela mais curto, o tratamento, as práticas ali, então é mais fácil trabalhar, de certa forma, mais rápido ali para fazer a transição. Tanto é que na legislação a previsão de transição é bem menos o tempo. E frutas, por exemplo, outros cultivos que fazem um trabalho usando sintético que não são permitidos mais tempo, aí vai trocando, então até 3 anos se faz a transição para realmente deixar de ser convencional para ser orgânico, né? Complementando que é 1 ano de transição de olericultura, né, hortaliças, e até 3 anos de fruticultura, né? E quais os desafios específicos que vocês enfrentam em relação a pragas e doenças relacionadas ao nosso clima, à nossa biodiversidade aqui do nosso estado? Hoje a gente tem um desafio de alguns agricultores que, digamos assim, de certa forma não entendem bem
ali não leva muito a sério as orientações básicas, desde de corrigir o solo, colocar o calcário, trabalhar para esse solo ficar melhor, para ter ali as plantas ficarem mais resistentes, já se desenvolverem melhor. E quem normalmente não tem muito esse cuidado, tem um problema com as pragas. Por incrível que pareça, se a gente nutre bem a planta, faz uma seleção, tem uma sanidade realmente das espécies, diminui muito o problema de pragas. E hoje a gente tem alternativas interessantes, que eu posso dar exemplos práticos de alimentos que podem ser defensivos, que são usados preventivamente na horticultura, por exemplo. Pimenta do reino pode ser usado, tucupi, tranquilamente. Hoje a gente pode fazer um produto, um biofertilizante, por exemplo, com víscera de peixe, que não é muito difícil aqui pra gente, né, de adquirir. Ou o pessoal que pesca nos rios, igarapés aí, ou criação, açúcar mascavo e víscera de peixe viram um ótimo biofertilizante à base de nitrogênio para as hortaliças. Então, quer dizer, a gente tem muita alternativa, tem muita coisa que funciona hoje, mas que muitas vezes muita gente não tem acesso a esses conhecimentos ainda, mas que é possível, que dá para trabalhar. A gente espera que o Rurap participe dessa transição, né? Justamente, só tem que ter cuidado com a víscera de peixe, que aí é um outro problema que também a gente já, né, puxando pro lado da sanidade animal, que também a gente tem que ter esse cuidado, tá? E como é que vocês avaliam o mercado para esses produtos orgânicos aqui no Amapá? O que eu tenho de experiência, que a gente acompanha como produtor também, que eu produzo as frutas, no meu caso são frutas orgânicas, é que normalmente as feiras, poucas que tem, que são vitrines, geralmente vende muito bem. Ninguém volta com produtos para casa, que é bem divulgado, é anunciado. Então isso tem ido bem. O que falta é ter uma condição de ter uma regularidade e fidelizar aquele pessoal sempre para ter ali, para o produtor continuar vendendo como orgânico. Porque, por incrível que pareça, foram declarados de Itaubal, eu acho que quase, já chega a 3 anos já, mas muitos produtores não estão vendendo como orgânico, produzem orgânico, mas infelizmente não conseguem colocar no mercado como orgânico, não tem o justo preço. Claro que tivemos avanço, o Rurap já paga 20% para uns 6, 7 agricultores em Taubal há 2 anos, na compra do PA, já é um avanço, já é uma boa, mas infelizmente eles não podem vender só algumas vezes como orgânico. O ideal é que toda semana, cada 2 feiras que façam, trabalhasse como orgânico, que a gente ainda não tem. Esse é um dos desafios maiores, é a comercialização, que eu vejo assim. Então... eu poderia também dizer que o produtor rural praticamente ele tem uma condição de benefício para ele. É dito na lei que pode ser pago até 30% do valor, né? Não é isso, Roberino? Garantindo a questão da merenda escolar, né? Esses produtos da agricultura orgânica são praticamente pagos, a Conab compra, né? Esses excedentes da produção, não é isso? Isso, com a Conab a gente não tem nenhuma experiência, que a época que foi escrito os projetos que estão rodando, esses produtores ainda não estavam declarados, não teve como concorrer. Agora tiveram outros projetos, mas os produtores acabaram não participando. Mas são oportunidades também, porque lá o preço é tabelado e normalmente os preços são muito bons. É muito interessante isso. Tem banana lá por um preço de 6, 7 reais pagando para o produtor, que hoje esse preço a gente vê no supermercado, né? Então, lá na propriedade, então valoriza muito. Outros produtos aí muito bem valorizados. Então, isso é interessante, porque motiva eles também a produzirem mais para ter renda, né? Para lucrar melhor, né? Então, esse esforço extra aí, ele agrega, né, no valor final do produto, né? Isso que é muito importante. E já existe ou tem alguma associação do estado do Amapá de produtores rurais que tem essa certificação orgânica? Sim, tem sim. É a associação do nosso amigo aí, Rubelino. Ela fez uma transição ecológica e passou para orgânica. A Associação de Agricultores de Assentados do Inajá do Piririm. Você pode só me confirmar, meu amigo, se aos dias de hoje são 8 produtores que estão fiéis à associação? Sim. Porque ela começou com 12, se não faz a lembrança, né? E alguns, reduzido, né? Alguns produtores por alguns motivos. Teve um, por exemplo, que faleceu, outros desistiram em função da questão de saúde e alguns também com dificuldade para essa questão da comercialização, né? É um processo seletivo natural. Se fosse fácil orgânico, todo mundo era orgânico, né? Então, o desafio é esse. A gente começou, por exemplo, lá, só para fazer uma retrospectiva disso, em 2017, com algumas práticas agroecológicas, depois de 2020, já esse trabalho intensivo, fazer a transição e tal. Quando chegou 2022, 2023, que a gente conseguiu que eles fossem declarados. A gente tinha um grupo bem maior nessa fase, mas nem todos foram acompanhando, participaram das capacitações, que não é só ir lá e trocar as práticas agroecológicas. Tem muito mais coisas que o produtor tem que conviver, que tem que praticar para virar produtor orgânico. É um grande desafio isso, mas é possível, né? E o mundo quer produtos naturais, né?
o consumo, né? Longe de doenças, né? As pessoas querem comer produtos saudáveis, né? E outra informação interessante que é importante a gente colocar, no ano passado, salvo engano foi ano passado, foi fundada a Associação Estadual de Agricultores Orgânicos, pensando em se organizar para conseguir ter apoio, juntar as forças, conseguir captar recursos, conseguir ter esse acompanhamento melhor para os produtores voltado, porque a gente tem uma carência, infelizmente, ainda de profissionais nessa área também, voltado à produção orgânica, isso é fato, a gente tem gente boa dentro do RURAP, mas ainda tem falta muito ainda, mais gente capacitada, nivelar esse conhecimento com muito mais gente para ajudar o agricultor, tá apoiando, voltado para a agroecologia, né? E existe uma agenda de eventos relacionados a produtos orgânicos no estado? Olha, eu poderia dizer para você que nós iniciamos a Diagro, né, com uma capacitação, né, que foi em Belém do Pará, na data do dia 24 a 28 de março, né? A gente foi ver a experiência lá das OCS lá do interior do estado do Pará, né? Alguns municípios lá, como a experiência que eles têm. Então, praticamente, o Ministério da Agricultura, o MAPA, né, à frente disso, ele acompanha todas essas feiras. Existe muitas feiras do produtor rural de orgânico, do qual é uma diversidade muito grande de frutíferas a olerícolas, né? Muito diversificada, até mesmo com compromisso de óleos essenciais, né, para a Natura. Já fechou até tem demonstração lá de OCS que vende diretamente para a Natura os seus produtos lá, né? Então é de grande potencial, eles são, né, praticamente lá, e não tem uma ajuda, eu acho que gostaria até de falar isso, eles não têm uma ajuda de transporte, são todos pelas suas condições pessoais, né? Eles mesmo ao longo, são todos muito bem assistidos no sentido das suas produções, né? Eles mesmos têm os seus veículos, e do qual eles mesmos se transportam para os locais de feira bem longínquos, né? Mas eles atendem o mercado. O produto que chega lá é impressionante como é vendido de imediato. As pessoas têm preferência por esses alimentos orgânicos, né? E garantindo que eles têm a declaração do produtor rural. É importante frisar isso. Como é que você diz que é produtor orgânico? Tendo uma declaração emitida pelo Ministério da Agricultura, que eles são realmente produtores orgânicos. Tem alguma coisa, Robelina, que poderia... Eu tive a oportunidade de conhecer Santo Antônio do Tauá, lá no Pará, onde eles têm que acordar 3 da manhã para fazer a feira em Belém 2 vezes por semana, né? A missão de colocar o alimento muito mais sadio, tem que acordar cedo e andar algumas centenas de quilômetros. Bem curioso isso. O interessante é que feira de orgânico começa às 6 da manhã. Até a consciência de quem é consumidor de orgânico, é aquele cara que vai para academia, que acorda cedo, que vai caminhar na praça. Eu pude ver essa experiência lá em Belém, muito bacana isso. E a gente acredita que isso vai chegar a esse ponto ainda aqui da gente ter essa disponibilidade desse produto para esse público no mercado, né? Foi bom você falar isso, porque eu presenciei uma feira do produtor rural lá no Museu Emílio Guild, lá em Belém. Então, logo cedo da manhã, o pessoal em torno, né, que faz a atividade física, vai correr, vai andar, já para lá, praticamente o primeiro público são eles. Eles já vão com as suas sacolinhas lá e já estão comprando todos os produtos que tem lá, né? Isso é bem real. E lembrando aqui para vocês que o Sebrae ele realizou uma feira de orgânica no espaço, né, para essas OCS de Inajá nos dias 4 e 5 de julho desse ano. Ocorreu também essa feira. E para vocês terem ideia como tem essa procura grande, foi vendido tudo, o pessoal não voltou com os produtos, né? Muito interessante isso. Agora, é claro que a gente precisa aquela coisa de regularidade, que é o nosso maior desafio, né? A gente tem só uma vitrine para aquele período para mostrar que tem. Mas tem que ter uma frequência ali, se vai ser 2 vezes no mês, se vai ser uma. É interessante isso, porque no Pará, a gente trocando ideia com o pessoal lá que começou há muitos anos atrás orgânico, eles disseram que eles levavam orgânico, o povo nem entendia, achava que era outra coisa. Eu desconheço, acabava não comprando, voltava muita produção. Hoje é diferente, porque tem muito mais gente, hoje com a informação do digital, que a gente sabe muito mais coisa, muito mais rápido no celular, as pessoas estão mais conscientes. Então, é interessante que vende e tem esse mercado. O que falta é produzir mesmo para ter para o mercado, né? E botar no mercado essa produção. Vamos acreditar que vai haver mais feiras, né, livres, né, justamente com esse propósito dessa venda, né? Isso aí depende dos gestores públicos, né, que venham oferecer também essa possibilidade, né? Mais uma possibilidade. Né?
E acompanhe os trabalhos da Diagro através dos nossos canais oficiais, no Instagram, @Diagro_oficial, no Facebook, Diagro AP. Estamos ao vivo na página do Facebook da Rádio Difusora Macapá. Mande seu comentário, sua pergunta, estamos aqui para ouvi-los. Mandar um abraço aqui para o Romeu Brito, para Abraão Almeida, Dom Emílio, Célia Aires, Aparecida Picanço, Jucirene Costa. Abraço também para o seu Raimundo e Dona Lucenilda, que estão ligadinhos no nosso programa. Lembrando que também estamos chegando ao período da Expofeira, né? Expofeira que começa oficialmente dia 30/8, porém, como falei anteriormente, dia 28, Diagro já estará presente, fiscalizando toda a entrada dos animais, verificando documentação, estará de plantão com toda a sua equipe. E no dia 5 de setembro teremos também o fórum para certificação, né? Para mostrar sem vacinação contra a febre aftosa. Então é um evento que a gente pede a participação de todos os produtores rurais, que foi um ganho que a gente teve muito grande aqui para o estado e que posteriormente vai ter a abertura da campanha de atualização cadastral. Campanha que começa de 1º de outubro a 15 de novembro, tá? Esse ano serão 45 dias e estará presente alguns produtores, toda a Diagro em ritmo de festa, né? Justamente para a gente comemorar essa vitória que a gente teve aqui no estado de livre sem vacinação. E para finalizar, né, algumas considerações finais, desde já agradecendo a nossa participação com o Cleiton, que é a primeira vez, né, Cleiton, que está participando do programa. Verdade, primeira vez. E o Robelino também, com um grande esclarecimento técnico do RURAP, participante da associação, né, desses orgânicos. E pode falar aí, finalizar esse programa que a gente tem hoje sobre esse assunto tão interessante. Primeiro, agradecer a oportunidade aqui, e a gente é encantado, gosta disso, porque não é só extensionista, mas vive lá no campo. Tanto é que a gente desenvolveu um produto, aproveitar para divulgar, que a gente vai estar na Expofeira, que é um biofertilizante que é orgânico, que o agricultor pode usar naturalmente, permitido na produção orgânica. Composição simplesmente de produtos que a gente tem naturais na região, no município de Itaubá. Nossa fábrica fica lá, e vamos estar na Expofeira. Quando vocês ouvirem falar do biofertilizante orgânico Biocuna, é o nosso trabalho aí que a gente tem feito. Serve para ornamentais, para frutas, hortaliças, a maioria das espécies. O que muda é o intervalo de aplicação, e quiserem acompanhar nosso trabalho, seguir nossas redes sociais, é só seguir a Agricuna, @Agricuna, que tem lá Instagram, Facebook, para conhecer melhor nosso trabalho. E, mais uma vez, obrigado à Difusora e à Diagro pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco, dividir esse conhecimento com todos que acompanham a gente. Nós que agradecemos essa brilhante participação. Obrigado também, quero agradecer esse convite que foi feito para mim, né? Apresentar um pouco dessas informações muito importante que tem que aumentar mais gente, fazer com que haja mais agricultores orgânicos, né? Acredito nisso que vai ser possível. Obrigado a todos. Obrigada a todos os ouvintes e internautas que acompanharam o programa de hoje. Nos vemos no próximo programa. E seja bem-vinda novamente, né, Sônia, que amanhã oficialmente estará de volta com a gente na Diagro. Hoje ela antecipou seu retorno nas Na verdade, férias. dia 21, mas estarei lá dia 21, essa semana ainda lá, batendo meu ponto na Diagro. Muito bem, um abraço a todos. Tchau, tchau. Essa missão, tecnologia e amor pelo chão. Diagro em ação, o campo vai inovar. Sementes de progresso a gente vai plantar. Do amanhecer ao pôr do sol labutar. Com Diagro em ação, o sonho vai brotar. A nossa vida pulsa em todo lugar. De cachoeira a lavoura sem... Acabamos de apresentar